Como foi o seu chamado para o ministério pastoral? Você falou sobre cooperador e também como diaconato. Agora vamos para o pastoral, né? Você avançar um pouquinho mais, depois do diaconato aí, e conta-nos a história um pouco aí. Rapaz, eu gostei muito desta pergunta e, enfim, aonde eu vou ter a condição de explicar aos meus irmãos e aos ouvintes realmente como foi a minha vocação, a minha chamada. Olha, veja bem, eu fiquei como presbítero um bom tempo, auxiliando, né, ajudando, e depois chegou-se na cidade de Itamaraju, porque Itamaraju tem o pastor presidente e tem o co-pastor, aquele que o pastor designa para o auxiliá-lo, porque ele é pastor presidente tanto da central, da sede mundial, quanto também do ministério. E como ele tinha muitas atividades, ele sempre nomeou um pastor adjunto com ele, e trazia sempre de longe. E na época ele trouxe um pastor que hoje é o pastor presidente da Convenção da Bahia, né? E aí eu era presbítero na época, e ele disse, eu acredito que dá para Merivaldo tornar-se evangelista. A questão do trabalho dele. E aí eu relutei. Falei, não, moço, tá ótimo como presbítero. Olha só o mistério, né? Quem é que nunca fez isso, né? Tá tranquilo. E eu relutei. Mas ele diz, não, Merivaldo, a questão é a vocação, é Deus. E aí acabamos aceitando. Só que eu nunca fui assim de púlpito, eu era obreiro, mas dos bastidores. Eu era obreiro que eu até gostava de ficar no pano de fundo, nos bastidores. Eu não era aquele obreiro de púlpito, de microfone, não. Mas, enfim, aí evangelista. Fiquei como evangelista um período, se eu não me engano, de uns 3 a 4 anos, e aí que sim, veio a vocação pastoral. Eu trabalhava em uma empresa, gerenciava uma empresa, né, hoje lá em Itamaraju, né, do meu amigo, considero como um amigo, né, mesmo, o Cirlane Pinheiro. E de sorte que, há 15 anos trabalhando nesta empresa, o pastor bate em uma quinta-feira que antecede a convenção geral, ele bate na minha porta 11 horas da noite. E uma vez mais batendo na minha porta, 11 horas da noite, eu fiquei preocupado, meu Deus, o que é? O que foi que houve? Ele disse, mas Merivaldo, eu quero conversar contigo e sua família. Ele sempre tratou a questão ministerial assim, sempre no sigilo. Ele disse, Merivaldo, o assunto que eu tenho para estar tratando com você é porque eu tenho um campo para oferecer para você. Eu já tenho te pedido para você se disponibilizar para o ministério, embora que você nunca se disponibilizou ao ministério. E eu tenho um campo para oferecer para você. E eu comecei a perguntar a ele que campo é que era. Ele sempre tratou essas questões em sigilo. Não vou te dizer o campo, só preciso da sua resposta. Você aceita? Após você falar que aceita, eu vou te dizer qual é o campo, qual é o local. Eu disse, pastor, eu não posso te dar uma resposta de sim, se eu antes orar ao Senhor e saber aonde que é este lugar. Ele disse, não, eu preciso de que você disponibilize para o reino sem saber aonde que é. Sem saber qual é o local. Eu disse, então, diga o seguinte, me faz o seguinte, eu daria a resposta ao senhor amanhã, pois eu vou melhor conversar com minha esposa, melhor conversar com a minha sogra, que é uma grande mulher de Deus, e aí ele disse, não tem problema nenhum. Isto, quando foi no sábado, nós voltamos a conversar, voltamos a dialogar, e nesse inteirinho, nós orando, eu senti que Deus estava na situação. E aí eu disse para ele sim. Aí foi aonde ele foi revelar. O local é Presidente Tancredo Neves. Eu não sei onde fica isso aí. Fica próximo ali a Salvador, né? A questão ali ainda, acho que uns 260 quilômetros, 180 quilômetros antes de Salvador, né? E aí fui para Presidente Tancredo Neves e fiquei por lá por 5 anos. Eu era evangelista e aí quando chegou o momento da minha nomeação para ir para Presidente Tancredo Neves, como eu era dos bastidores e tinha o pessoal de lá de Presidente Tancredo Neves, ele diz, olha, Merivaldo, você é pouco conhecido. Eu preciso dizer para as pessoas, para o pessoal de lá de Presidente Tancredo Neves, quem é que está indo para lá. No sábado, hoje à noite, você vai estar ministrando a liturgia do culto, é contigo. Você vai estar na programação do culto. Eu disse, pastor, mas tem um pastor... Colocou não, a prova, hein? Isso. Tem um pastor
né, já nomeado aí, disse, não, eu já conversei com o pastor e o pastor vai deixar que o senhor fique na programação à noite para que o pessoal te conheça, sabe quem é Merivaldo, que está indo para presidente Tancredo Neves. E aí eu fiquei meio um pouco assustado, mas procurei fazer direitinho, organizar direitinho, né, para não fazer feio, porque estaria até representando ele naquela hora, né? E aí fui para presidente Tancredo Neves. Mas antes de ir, existia em presidente Tancredo Neves 2 evangelistas, e eu já era evangelista. Ele disse, Merivaldo, isso na reunião ministerial, disse, Merivaldo não pode ir para lá como evangelista, porque lá já tem 2 evangelistas. Então vamos aqui analisar. Merivaldo tem condições de receber a unção de pastor, olhou no meu histórico, olhou a minha situação, e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, naquele dia eu tornei pastor, né, naquela noite, e uma vez pastor, já nomeado-se para presidente Tancredo Neves.